Tendo sido constatada a falta de quórum para início dos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. De acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o vereador, nobre vereador, doutor Jairinho, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão extraordinária, em 13 de agosto de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloísio Freitas, presidente, e Stepan Ercecian, segundo suplente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores doutor Jairinho, Rosa Fernandes, Renato Moura, Roberto Monteiro, Patrícia Morim, Silvia Pontes, pastora Márcia Teixeira, Cláudio Cavalcante, João Cabral, Adilson Pires, Stepan Ercecian, Luiz André Deco, Eliomar Coelho, Carlo Caiado, S. Ferraz, Alberto Salles, Aloísio Freitas. Assume a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Rosa Fernandes. Encerra-se a sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Palavra pela ordem, nobre vereadora Silvia Pontes. Cada vitória ou cada vez que um dos nossos são desclassificados, sempre fica, de qualquer forma, o sabor de ver nossas cores, no remo, na natação, no vôlei, no handebol, no futebol, no basquete, no atletismo, na ginástica, no salto, no triatlo, no judô, na vela, no tênis de mesa, na canoagem, enfim. Com medalhas ou não, os nossos atletas brasileiros são todos heróis. Heroínas e heróis num país que compete muitas vezes pelos grandes eventos e se esquecem de seus atletas, ressalvada uma ou outra modalidade. Talvez com a possibilidade de sediar as Olimpíadas de 2016, possam se mirar nos americanos, nos cubanos, chineses e tantos outros países que entendem o esporte como divisor de águas, seja no desenvolvimento do cidadão, seja nas divisas que só ele é capaz de gerar. Verdade, presidente, que nunca tivemos uma delegação tão grande, mas são movimentos isolados e não constituem uma política pública de todos os governos, federal, estaduais e municipais, que deveria já existir, claro que de forma articulada. Ainda temos tempo, basta entendermos o esporte como educação integral, inclusão social, desenvolvimento econômico e, puxando para minha sardinha, a prevenção ao uso de drogas. Vibrei e chorei com muitos dos nossos atletas, em suas derrotas e vitórias. Tive a oportunidade de acompanhar a nossa primeira medalha de ouro, conseguida através das braçadas de César Cielo. E não podia deixar de falar, como todos, e tenho certeza que não foi só eu, muitos brasileiros se emocionaram e choraram. Esse atleta arrancou lágrimas. E o que me chamou muita atenção foi que durante sua vitória, ele ressaltou a importância da família em nossas vidas. E eu tenho diariamente falado nesse plenário do trabalho de prevenção através do esporte e do resgate da família. Além do hino nacional brasileiro e a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio, me comovi com o gesto de Cielo, quando ele entregou flores da cerimônia à sua grande heroína, sua mãe Flávia, presente em todas as competições do filho. A dona Flávia tem a certeza absoluta que ela é 50% responsável
por todo o sucesso do Cielo. Esse rapaz, em suas entrevistas, deixou claro a influência que sua família tem em sua vida, de atleta campeão. Eles deixaram tudo e foram rumo à China, incentivar a Cielo. Claro que nós sabemos que muitas famílias brasileiras gostariam de fazer o mesmo, mas infelizmente não tem a menor condições financeiras e muitas vezes falta o apoio. É esse tipo de incentivo que nós pais, e eu me incluo neles, que devíamos dar aos nossos filhos, todos os dias, e nas mais diversas situações. A família tem que entender que o maior patrimônio que uma família pode ter é ter uma família bem constituída. Nós deixamos esses valores familiares muitas vezes de lado e nos voltamos para outras coisas que julgamos serem mais importantes. E muitas vezes, quando você vai resgatar o seu filho, às vezes ele já está indo no mundo sem volta. E como vereadora da prevenção às drogas, através do esporte da família, eu enfatizo isso, a presença da família. Enquanto isso, nossos filhos precisam apenas que estejamos por perto, ou que escutemos o que eles nos têm a falar. Mas muitas vezes nós não temos tempo. Eles precisam se sentir protegidos, para que se tornem pessoas de coragem e confiantes em tudo que vão fazer em suas vidas. A família tem que entender o seu papel, a importância da família junto aos seus filhos. Os nossos atletas, só pelo fato de estarem competindo nas Olimpíadas, já são heróis. Há momentos de decepções pelas perdas de seus sonhos. Mas eu enfatizo, só em estarem na China competindo, eles já fazem a diferença. Quando entramos em uma competição internacional, nosso objetivo sempre é ganhar, óbvio, mas sentir necessidade, hoje, de estar falando aqui com vocês, um pouco sobre as palavras do Diego Hipólito, que nos emocionou muito. Depois de uma apresentação impecável, no último lance, Diogo deixou de conquistar sua sonhada medalha. E daí? Não deixou de ser sensacional. É humano, ele falhou, como qualquer atleta pode falhar. Mas, voltando ao que mais me impressionou, ele pediu perdão aos brasileiros. Naquele momento de sua tristeza, de frustração, ele olhou para o país. Embora ele tenha lutado, treinado, dado tudo de si, ele deu a alma. Em nenhum momento se preocupou com a sua frustração, com sua dor, mas se preocupou com a nossa dor, com a nossa frustração. Me emocionou muito. E ele se culpava. Assim é o atleta. O uniforme vestido da nação e de um clube de sua identidade é a sua digital. E na ginástica, Daiane, Jade, todos deram um show. E eu queria passar um recado para o Diego. Diego, nós é que devemos pedir perdão. Todos, porque fizemos muito pouco ou não fizemos nada pelo esporte brasileiro. Parabéns aos Diegos, Fabianas, Anas, Larissas, Gibas, Jadels, Marianes, Fernandas e Isabels, Castro, Cielos, Nilvaltres, Scheider, Prada, Tiagos, Rodrigos, Martas, Ronaldinhos, atletas brasileiros que têm sido exemplo de superação, garra e determinação para todos nós brasileiros. E termino dizendo que a vida é uma arte de superar desafios. E a cada dia, vocês atletas que estão em Pequim, e que nós aqui nessa Câmara de Vereadores, eu gostaria que quem estivesse me ouvindo, que seja a família carioca, prestasse muito atenção nos seus filhos, no ideal dos seus filhos, e que incentive, lute com eles, e que a presença do pai é fundamental. Então eu digo para a dona Flávia, parabéns à senhora que soube entender e acompanhar, e
apostar nos sonhos dos seus filhos. Quantos filhos existem no Brasil que hoje devem ser frustrados porque não tiveram acompanhamento da família, dos seus pais? Então, eu falo aqui agora, nós estamos no ano eleitoral, onde a televisão está se dividindo hoje com o esporte e com a televisão, com o período eleitoral, mas que nós não deixemos um momento de torcer por esses brasileiros que estão lá dando seu sangue, dando a sua alma. Parabéns a todos vocês, brasileiros, atletas, porque vocês fazem a diferença. Obrigada, presidente. Em tramitação especial, em regime de urgência, primeira discussão, projeto de lei número 1750 de 2008, mensagem 162 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que altera a delimitação da área denominada Vila São Jorge, na 18ª RA Campo Grande, constante do anexo da lei número 2818, de 23 de junho de 1999. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir parecer, vereador Carlos Bolsonaro. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração, Assuntos Ligados ao Vereador Público. Vereador Alberto Salles, para emitir parecer pela comissão, vereador. Vai, vereador. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Guaraná. Emitir parecer, vereador, pela sua comissão. Parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Adilson Pires. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene é favorável. No há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 1250 de 2007, mensagem 115 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de um programa de incentivo a investimentos no setor de tecnologia da informação do município do Rio de Janeiro, nos termos que especifica e altera o item 6 do artigo 33 da Lei 691 de 1984, referente a serviços desse setor. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação da matéria por 3 sessões. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 572-A de 2001, autoria só na vereadora Leila do Flamengo, que dispõe sobre a limpeza de fezes de animais em praças, parques e logradouros públicos. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 79 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede a isenção do pagamento de tarifa nos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus do município do Rio de Janeiro para bombeiros e policiais militares da outras providências. Presidente, solicito o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 379 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, dá o nome de Péricles Brandão de Barros, 1934 a 2005, a um logradouro público do município. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 920 de 2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, considera de utilidade pública a SORAN, Grupo de Ecoterapia. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1262 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro,
estabelece estratégias de combate ao racismo e de incentivo às ações afirmativas para afrodescendentes no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Solicito o adiamento, senhor presidente, por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1268 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, institui e inclui no calendário oficial do município o dia 25 de julho como Dia Municipal da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1284 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, cria condições para o funcionamento dos cursos pré-vestibulares da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Lei de minha autoria, aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que autoriza as escolas públicas do município a cederem os espaços, no momento que não estão sendo utilizadas, para cursos de pré-vestibular comunitário na cidade do Rio de Janeiro. Esta lei é da maior importância, beneficiará milhares de jovens do Rio de Janeiro, jovens carentes que não podem pagar um curso de pré-vestibular particular, que custa caro. E, na verdade, essa iniciativa é uma iniciativa que tem tudo a ver com a cidadania no Rio de Janeiro. É uma iniciativa importante tomada pela Câmara, pelos vereadores, e que irá beneficiar uma quantidade enorme de jovens na cidade do Rio de Janeiro. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1567 de 2007, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, cria o Quarteirão Cultural como instrumento de incremento à cultura e desenvolvimento local em áreas a serem definidas no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final. O projeto segue autógrafo. Essa lei, na verdade, é uma lei resultante de características da cidade do Rio de Janeiro. Ela cria os chamados quarteirões culturais, onde a prefeitura irá estimular a convivência que naturalmente já existe ali e tendências de integração social, tendências de frequência da rua em locais que têm atividade turística, atividade gastronômica, de cultura e de lazer fortes. Então, em consequência, é um instrumento de organização urbana, é um instrumento que vai propiciar a restaurantes, bares, locais que normalmente têm a população frequentando, um estímulo da prefeitura para que essa frequência aumente, gerando segurança, gerando integração das pessoas e fortalecimento de uma cultura natural que a cidade já tem pela frequência das pessoas, sobretudo à noite e em pontos determinados, como centro da cidade, Vila Isabel, no Meier, Copacabana, Ipanema, Leblon. Então, é uma lei que tem tudo a ver com as características mais fortes da cidade do Rio de Janeiro, essa lei que cria os quarteirões culturais na nossa cidade. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1588 de 2008, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, dispõe sobre a assistência às pessoas jurídicas cuja finalidade seja proteção e ou defesa dos direitos dos animais, desde que comprovado o estado de necessidade. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1589, de 2008, autoria do senhor vereador Jarbel Zaíbe, que regulamenta a utilização de sistemas eletrônicos de aferição de velocidade na cidade do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Solicito adiamento por uma sessão, presidente. Encerrada a discussão. Para encaminhar, vereador Alberto Salles. Solicito adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1595 de 2008, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, inclui no calendário oficial do município os eventos de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico.
Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1606 de 2008, autoria da senhora vereadora Lilian Sá, modifica o regulamento de zoneamento do município do Rio de Janeiro, aprovado pelo decreto 322 de 76, de 3 de março de 1976, incluindo em centro de bairro CB1, o trecho da rua Farm de Amoedo, entre as ruas Prudente de Moraes e Avenida Vieira Souto, no bairro de Ipanema, na 6ª região administrativa. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1612 de 2008, autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão, proíbe a venda ou cessão de informações cadastrais na forma que menciona. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1636 de 2008, autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, declara como de especial interesse social para fins de regularização a área da comunidade da rua Dr. Miguel Dibo, localizado no bairro de Irajá. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1652 de 2008, autoria do senhor vereador Renato Moura, considera de utilidade pública a Fundação Amélia Dias, de assistência ao menor e adolescente deficiente. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão. O próximo projeto, o projeto de lei 1673, de autoria desse presidente, ele vai ser considerado nulo, porque ele foi aprovado maioria simples, quando na realidade é maioria absoluta. Ele voltará em votação em primeira discussão posteriormente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1682, de 2008, da autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, institui 1º de maio, dia da Igreja Evangélica Congregacional de Pedra de Guaratiba. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1684 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto, considera de utilidade pública a Associação do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a relação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1699 de 2008, autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, considera de utilidade pública o Instituto Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto do decreto legislativo número 292 de 2004, autoria do senhor vereador S. Ferraz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao advogado Luiz Carlos Mendes. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária de segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 297 de 2008, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ciro Ferreira Gomes, político, professor, escritor. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação.
Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto do decreto legislativo número 310 de 2008, de autoria do senhor vereador Gemiro Pimentel, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao empresário e administrador Márcio José Ressol. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 343 de 2008, da autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ator Luiz Lázaro Sacramento Ramos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 348 de 2008, autoria do senhor vereador Vanderlei Maris. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Paulo Carvalho Filho, presidente da Conlurb. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 352 de 2008, autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cori A. Booker. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de resolução número 76 de 2007, autoria do senhor vereador Rogério Bittar, permite o acesso da população à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela entrada principal do Palácio Pedro Ernesto, da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 1617 de 2008, autoria do senhor vereador Alberto Salles, proíbe a realização de eventos com estimativa de público igual ou superior a 10.000 pessoas, sem consulta prévia da população do bairro, onde se pretende realizar e dar outras providências. Para encaminhar. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Por solicitação do autor da matéria, que está presente na sessão, eu peço adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 447 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, institui o Programa Municipal de Vacinação contra a Hepatite B no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 949 de 2006, autoria do senhor vereador Guaraná, dá o nome de Almirante Orlando Raso, 1924 a 2006, ao logradouro público que menciona no bairro do Recreio dos Bandeirantes, 24ª região administrativa. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1350 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que declara a comunidade Vale Esperança, Tangará, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1506 de 2007, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que proíbe quaisquer atos, a qualquer título, que provoquem sofrimento ou sacrifício de animais e estabelece punição e respeito. O projeto recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue às comissões. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1528 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Tudo não apareceu, não? Para emitir parecer da matéria pela Comissão de Administração, o vereador Nadinho Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Leila do Flamengo. Vereadora Leila do Flamengo, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Senhor presidente, pela comissão, o nosso parecer é favorável. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, pela comissão, o nosso parecer é favorável. Parecer da Comissão de Meio Ambiente é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Adilson. Vereador Paulo Serri. O parecer é favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1647, de 2008, de autoria da vereadora Silvia Pontes, que cria o Dia Municipal de Conscientização de Limpeza das Praias e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 345 de 2008, da autoria da vereadora Cristiane Brasil, que revoga o decreto legislativo número 596, de 21 de março de 2007. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto decreto legislativo 354 de 2008, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto decreto legislativo 364 de 2008, da autoria do senhor vereador Luiz Humberto, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Miguel Fernando Cassola, de Miranda Relvas, deputado da Assembleia da República de Portugal. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Encerrada a pauta da presente sessão, antes de encerrar, a presidência comunica que hoje
Haverá sessão solene para entrega de medalha Pedro Ernesto ao Dr. Sebastião Rezende Sagradas, médico. Requerimento de autoria do vereador João Cabral. Presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.